Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de cálculos com porcentagens. Então eu compilei nesse vídeo algumas das dúvidas que eu recebo frequentemente dos alunos e daí a gente vai ver como isso se aplica, como a gente faz desde o conceito de porcentagem até tirar essas dúvidas também. Se você é novo no canal, se inscreva, clique no botãozinho que diz se inscrever aqui embaixo e marque o sininho para você receber todas as nossas novas aulas. Além disso, também deixe o seu like que nos ajuda bastante e também comente com alguma ideia ou dúvida que você tenha sobre esse vídeo ou outro. Ok, então vamos diretamente para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que no Excel a porcentagem é a mesma coisa que eu dividir 1 por 100, certo? Esse número aqui, ele representa 1% dentro do Excel, certo? 1 dividido por 100, então significa 1%. Se eu quisesse 2%, digitaria 2 ali, isso aqui seria 2%. Se eu quisesse 10%, isso aqui seria 10%, certo? Então essas casas decimais que nós temos aqui é o que representa uma parte do 100. É uma parte do 100, uma parte do 1 no caso. Ok? Então, toda vez que nós estamos falando de 100% do Excel, nós estamos falando do número 1, certo? E qualquer número depois da vírgula é, então, essa porcentagem. Ok. A primeira coisa que nós vamos ver, então, é como digitar um número e ele virá direto uma porcentagem dentro do Excel. Como é que a gente faz isso? Você vai simplesmente digitar o número, 15, por exemplo, e colocar 1% no final. Automaticamente o Excel já vai converter esse número, então é uma porcentagem da mesma forma como a gente fez manualmente agora, que a gente digitou o número. Vamos ver o que vai acontecer. Eu digitei, então, coloquei 15%. Está ali. Se eu clicar aqui e agora mudar ele para separador de milhares, você vai ver que ele vai mudar para 0,15. Justamente aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco. De como ele trata o 1 como 100%, né? Você divide por 100 e depois multiplica por um número que você quer saber qual é a percentagem. Ok? Então está aqui, 15% significa 0,15. Uma forma de você também formatar mais rápido é usar o Ctrl, Shift e porcentagem, que está acima do 5 ali. Ele também vai fazer isso automaticamente para você. Ok? Vou clicar aqui nesse botãozinho aqui. Uma coisa que não dá para fazer direto. Você digitar 15 aqui e colocar porcentagem. Por quê? Da mesma forma como 1 é 100%, 15 é 1500%, ok? Ou seja, 15 vezes 100. Por isso que não dá para fazer direto, mas a gente vai ver como converter isso também. A segunda forma é você digitar diretamente o número decimal. Por exemplo, 0,25. Está ali. Então a gente pode agora simplesmente digitar Ctrl Shift K, né? Ou vamos pegar aqui ele direto, ó, selecionar ele e fazer de novo Ctrl Shift K, não, desculpa, isso é para criar atalho. E Ctrl Shift percentual, e daí ele vai converter esse valor também, tá bom? Então você digita ele 0,25 e aperta Ctrl Shift porcentagem, ou senão você digita direto porcentagem ali, depois do número, e ele já vai converter também, ok? Continuando então, nós temos aqui então uma dúvida, que também é bastante frequente, eu quero converter esses números em porcentagem. Como a gente já viu, se eu digitar aqui, eles vão virar números, vão ficar errados, vão ficar de acordo com o número que está digitado, vão converter em porcentagem, vão entender que aqui eu estou falando de 7.916%, que é errado. Eu queria que ele convertesse para 79,16%, por exemplo. Como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas é você fazer uma coluna auxiliar e dividir por 100. Eu vou fazer das duas formas. Divide por 100 e está ali. Deixa eu formatar ela aqui com o pincel para você enxergar. Ok? Então eu vim aqui dividir por 100 direto. E daí depois, né? Ctrl Shift porcentagem. E daí depois você pode também aumentar as casas decimais clicando aqui, ó. Isso também é uma dúvida frequente. Você pode aumentar as casas decimais clicando simplesmente aqui esse zerinho ou tirando eles aqui. Perfeito? Essa é uma das sugestões. Daí depois você só pega aqui, Ctrl C, né? Colar valores e pronto. Já resolveu o nosso problema ali. Ok? Daí só muda depois por porcentagem de novo, aumenta as casas e é isso aí. E daí depois apaga essa coluna aqui, logicamente.
Tá. Outra forma da gente fazer é a seguinte, que é bem mais legal também. Menos prática, você não precisa criar essa coluna auxiliar aqui, nem limpar nada. Muitas vezes não vai estar numa base limpa, como a gente está fazendo um exemplo numa planilha simples aqui, né? Então, como é que a gente faz? Você digita o número 100 em qualquer lugar que a gente viu aqui. Lembra que a gente falou da centésima parte? Então é isso. A gente vai converter esses números aqui, dividindo eles, então, por 100, ok? Daí, ao invés de ficar aqui, então, 7.916, né? Vai ficar, então, 79%. Vamos lá, então? Copiei os valores aqui. Lembrando que, vamos dizer que esses valores eu quisesse representar como porcentagem. Copiei eles aqui, 100%. Selecionei a nossa base de dados, nossa lista de dados, aqui em colar especial. E eu vou selecionar aqui divisão, ok? Ele vai pegar esse número 100, né? Ele vai pegar esses números aqui e vai dividir por 100 usando o colar especial. Resolvido o nosso problema, ok? Ele só tem essa questão dele perder a formatação, mas resolveu o nosso problema, ok? E depois só vem aqui, né? Coloca a porcentagem ou faz Ctrl Shift porcentagem e aumenta as casas decimais do jeito que você quiser e está ali resolvido a nossa questão também, ok? Então, uma outra forma de você fazer, como a gente viu aqui, é digitar o 100 e dividir por esses valores aqui direto e fica muito mais legal, inclusive, ok? Vamos continuar? Porcentagem de um valor. É comum também, uma dúvida frequente, a pessoa querer saber quanto que eu vou ganhar de comissão, por exemplo. Vamos dizer que você tem um vendedor e você quer calcular a comissão da venda dele. Como é que eu sei quanto é que é 17,50% desse valor aqui de 5.000? Então, eu simplesmente vou fazer da seguinte forma. Vou fazer um igual, fazer aqui 5.000 vezes 17,50. Só isso, ok? Então agora nós vamos calcular a porcentagem do total. Por exemplo, eu tenho um problema que eu preciso saber quanto que a minha mão de obra representa do custo total do meu produto, certo? Então eu preciso saber quanto que esse 20 aqui representa do custo total. Como é que eu faço isso? Basta você digitar aqui igual 20 dividido pelo custo total e daí você tem um valor de 14.625. Como a gente viu antes, basta você digitar Ctrl Shift porcentagem e colocar o porcentagem e ele vai converter automaticamente para você para 14,63, dizendo então que esse 20 ele representa então 14,63 de 136,75. Está aqui o nosso cálculo direto entre eles, ok? Para saber quanto que um valor representa de um total, de um montante. Outra dúvida também, bastante frequente, é saber a porcentagem de crescimento, percentual de crescimento. Quanto que cresceu de um mês para o outro e usar em um gráfico, por exemplo, para uma análise, para saber como é que está o crescimento, se está aumentando ou diminuindo aquele número. Aqui vamos pegar um exemplo de faturamento, que é clássico, sempre tem esse exemplo, né? Então a gente precisa saber quanto que representa a diferença desses valores aqui. Quanto percentualmente esse valor aqui decresceu, no caso, né, entre janeiro e fevereiro. E então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos digitar igual, abre parênteses, seleciona fevereiro, né, o valor que a gente está querendo saber quanto que cresceu ou diminuiu. Você vai dividir por o valor de janeiro, ok? Fecha parênteses e menos 100%, ou menos 1. Vamos só direto para ver quanto é que dá sem isso, só para dar um enter e ver o que acontece. 92%. Ele cresceu 92%? Não. Ele significa que fevereiro representa 92% do valor que nós temos em janeiro. Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa saber quanto que cresceu ou diminuiu o valor. Então a gente vai lá e diminui, coloca menos 1. Esse menos 1 ele vai representar como 100%, vai reduzir o 100%, ok? Do valor. E assim nós vamos ter, então, 7,86%, que é o valor que diminuiu aqui, o valor que diminuiu da receita entre janeiro e fevereiro. Claro, se eu tivesse um outro valor, vamos fazer um teste, né? 140 mil, ele ia fazer então a diferença entre eles, ia dar 5,31. Se eu tirar aquele 1 ali, você vai ver que vai ficar 105,31, ou seja, 140 mil representa 105,31%, né? De 132.944, ok? E é por isso que a gente diminui esse 1, justamente para saber essa diferença entre os dois.
quanto que essa diferença deu de valor. Por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, ó, igual 140 menos 132 e vai dar 7.056. Esse 7.056 é o 5,31% desse valor aqui, ok? Ok? Perfeito? E agora vamos ver então como aumentar um valor em porcentagem. Por exemplo, eu tenho 132.944 e eu quero aumentar esse valor em 10%, certo? Eu quero dizer então que a minha meta do mês que vem vai ser 10% maior. Como é que eu faço esse cálculo? Então, basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer igual 132,944, né? Vezes, daí você vai fazer assim, 1 mais esse valor que eu tiver aqui. Pode ser um valor negativo também, sem problema nenhum, tá? Então, ele vai multiplicar por 100% mais o valor que eu tenho aqui, no caso, 10%. Ou seja, vai dar 110% vezes 132,944. Fecha parênteses, dá um Enter. E está ali o nosso valor. 10% aumentado, né? 132.944 aumentado, então, em 10%. Ok? Vamos ver se está certo. Vou vir aqui, 132 vezes 10%. Vai dar, deixa eu mudar ele para número, né? 13.294,40. Se eu somar esse valor aqui, nós temos então 146.238, certo? Então, para você aumentar então o valor, você vai simplesmente multiplicar ele pelo próprio valor mais 1, para ele entender que é 100% mais o percentual que você está dizendo ali. Se eu quisesse diminuir, por exemplo, 10%, vamos ver como é que faz? Bom, de forma análoga, da mesma forma, basicamente, você pode tanto digitar aqui menos 15%, como pode colocar na fórmula. E daí você faria dessa forma aqui, ó, igual, abre parênteses, 1 menos 15%, fecha parênteses, vezes 74.106, que é o valor que nós queremos reduzir, ok? Dá um Enter, então ele reduziu então, em 15%. É claro que não precisa ser dessa forma, pode botar um mais aqui, ó, e ao invés de colocar mais 15%, você bota menos 15%. E daí também vai dar no mesmo, ok? Ele vai diminuir esse valor aqui, ó. Se eu pegar esse valor e dar um F9, você vai ver que ele virou 0,85, ou seja, 85% de 7.406, 74.106, ok? Que foi o valor de 100% reduzido, então, de 15%, ok? Perfeito? Aqui nós temos um valor do total acumulado, isso também é bem corriqueiro. Eu que preciso saber quanto que cada um desses valores representa do valor total. Isso aqui é usado para várias análises, ok? E a gente precisa muitas vezes saber como é que se distribui esses valores. E fica bem fácil da gente utilizar mesmo, realmente. Como a gente fazer isso, fica muito mais fácil a gente analisar esses valores aqui. Então, como é que a gente faz? Você vai aqui, digita igual, seleciona o valor que você quer dividir, que você quer saber o percentual, digita dividir, seleciona o valor total e aperta F4, pressiona F4. O F4 vai travar a última célula, vai dizer que ele sempre vai dividir o valor que eu estou digitando aqui, o valor da fórmula, da linha que vai ser alternada quando eu arrastar ela ao copiar, e ele vai travar fazendo a divisão então pelo total. E assim eu tenho quanto que 45.915 representa de 351.572. Vou dar um Enter e vou arrastar esse valor até aqui. Tanto aqui os nossos percentuais. Vou dar Ctrl Shift porcentagem e podemos aumentar aqui, a gente sabe que deu certo. Ok? Então daqui é o nosso valor, quanto que esse valor representa? 13%, esse 11%, esse 11,43%. E se eu somar tudo, tem que dar 100%. Selecionando tudo aqui, deu então 100% do valor da distribuição dele. Quando a gente dá um F2, a gente está vendo que ele está travado a célula ali embaixo, né? Ele está sempre dividindo esse valor pelo total. E dessa forma a gente tem essa distribuição. Perfeito? E outra dúvida também, que bastante parece, é eu saber o valor acumulado, uma porcentagem acumulada. Isso é utilizado, por exemplo, em curva ABC, análise de fornecedores,
análise de vendas, certo? Vamos dizer que eu tenho aqui nossa lista de fornecedores e eu gostaria de saber quais são os fornecedores que representam 40% do nosso faturamento. Quantos fornecedores e quais são os fornecedores que representam, aliás, não o nosso faturamento, a nossa compra, ok? Quais são os fornecedores e quanto que eles representam do total? Os 40% aqui. Então vamos lá então. Primeira coisa que você precisa fazer é classificar. Aqui ele já está classificado, mas se não estivesse classificado, bastava selecionar assim, ó, dados, classificar, vou botar assim para você entender. Do menor para o maior está aqui, eu vou colocar do maior para o menor. Na nossa análise nós queremos saber, então, os 40% que representam os fornecedores que representam 40% das nossas compras. Vou apertar aqui então, vou selecionar ele, tem que ficar marcado assim, ó, que eu estou na célula ativa valor. Vou marcar e ele já vai fazer automaticamente isso para a gente, ok? Agora, como é que a gente faz esse cálculo então? Então vamos lá, você vai fazer assim, igual, soma, abre parênteses, vai selecionar esse valor aqui, vai digitar 2 pontos, e ele já vai pegar automaticamente que você está naquele intervalo ali, ó. Estou C11 até C11, o próprio C11, ok? Fecha parênteses, dividido por total, ok? Mas aqui vem o truque, ó. Você vai travar o total, lógico, como a gente tinha feito antes, que a gente quer a célula total, e vai travar esse cara também, ó, a primeira célula, ok? Porque quando nós arrastarmos, olha o que vai acontecer. Já deu 18%, quer dizer, esse primeiro valor representa 18% do valor total, ok? Aqui, vou aumentar a casa decimal. Quando você arrasta ele para baixo agora, ó, o que acontece? Ele fica travado a primeira célula e cada vez que eu vou arrastando para baixo, ele aumenta esse intervalo que eu tenho aqui, porque a outra célula está desbloqueada e daí assim ele vai arrastando e vai aumentando essa lista de valores. E assim a gente descobriu que esses 3 fornecedores aqui, eles representam 47,22% do total que a gente adquire, que a gente compra na empresa, e os outros vão dar os 60% então, ok? Claro que daí nesse caso não vai dar para somar, né? Porque o total vai dar 100%, porque ele está dizendo que esse total, a soma de todos esses valores, vai dar 100%, ok? E aqui o crescimento deles. Perfeito? Também é utilizado aquele outro cálculo que a gente viu aqui, quanto que cada um representa percentualmente, junto com esse aqui, tá? Normalmente tem um acumulado e tem também quanto que esse valor representa percentualmente do valor total, que também ajuda nesse cálculo, nessa análise aí. Legal? Ok? Então deixe seu like, também se inscreva no nosso canal e marque o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.